NFL, etc. 176. Terça-feira, 2 de abril de 2024. Eu sou o Ticas e as férias da NFL esquentaram de vez. E não estamos falando de cortes, trades, contratações, nada disso. Mas sim da nossa editoria policial que andava meio abandonada. E essa semana acabou voltando com tudo. E quem também voltou com tudo foi ele, nosso decano da NFL, etc. Ele que se ausentou na semana passada. E que essa semana eu tenho certeza que ele vai ficar com um olho no gato e outro no peixe, porque enquanto a gente tá aqui na live, tem Mengão estreando na Libertadores, eu também tô aqui preparado, ó. Fala, olha, e o retorno da UFL, que é a ex-XFL e ex-USFL? Você acompanhou o final de semana também, ou esse você preferiu deixar passar? Fala, Ticas, fala, Matheus, fala, galera ligada no NFL, etc. Eu prefiro que a liga tome tração. Acho que tem que dar os primeiros jogos aí para poder a gente sentir qual é. Acompanhei os highlights, mas ainda não me mergulhei, como eu já tinha feito na XFL. Na XFL eu estava mais inteirado. Acho que eu gostava mais daquela galhofa que era a XFL do que a UFL, que parecia meio que uma liga Série B da NFL, né? Vamos ver o que vai virar essa UFL. Mas vamos esperar ganhar um pouquinho mais de tração. Nos playoffs a gente escolhe um time para torcer ou para secar. Eu confesso que eu também não assisti os jogos ao vivo, mas eu vi uns bons melhores momentos ali, uns bons highlights. Field goal de 64 jardas para decretar vitória no estouro do cronômetro. Trick play com punter fazendo passe para center, se esticando para conseguir touchdown. Tiveram uns lances interessantes. Antes de eu chamar o nosso MM, olha, vou aproveitar e já te mandar a pergunta do nosso glorioso Alexandre Gresserpa aqui no chat. No episódio 174, o senhor Wallace... Eu fui bombardeado, antes de começar o episódio eu fui bombardeado. É verdade, mas aqui, hoje é dia de Mengão, a gente tá com a atenção dividida, já vamos falar então, já vamos tirar esse bode da sala. Bode da sala. Ele recapitula que na edição 174 você repetiu aquilo que você já falou várias vezes, que você não torce pra time vermelho, time verde e time de passarinho. Aí ele pergunta, por que então você se declara torcedor do Flamengo, que é um time vermelho, e torcedor dos Dolphins, que teoricamente é um time verde? Não, então, eu não torço para time vermelho. O Inter é vermelho, o Flamengo é rubro-negro, e aí a escolha das cores é casada. Ela não é... Ninguém escolheu o primeiro vermelho e depois acrescentou o preto. Ninguém escolheu o preto para depois acrescentar o vermelho. Tanto é que o Flamengo era das cores do navio da Suécia lá, né? Golden, né? Ouro e azul. E aí depois é que virou rubro-negro. Então, o Flamengo não é vermelho. Vermelho é só parte do que é o Flamengo. Justamente por isso eu não torço para mais nenhum time vermelho. Que é apenas parte da minha paixão, não vai ser minha paixão nunca. E porque o Tupinambás é o principal rival do Tupi aqui em Juiz de Fora. Agora, o Miami Dolphins não é verde. O Miami Dolphins é aqua. Tem essa cor. A cor é do Miami Dolphins, ele chama do jeito que ele quiser. Então tá escrito lá, aqua. O nome da cor é aqua, viu? Aprenda, Alexandre Gresser. É verdade, o pior que é verdade, não é invenção. Essa desculpinha tá pronta, porque você vai ver lá na paleta de cores dos uniformes do Miami Dolphins, tá lá aqua, azul aqua, ou verde aqua, mas não é verde, tudo bem. Vou deixar passar. E não é green. Green está lá no Jets, está lá no Eagles, está lá green. É verdade. Bom, e de volta também o nosso novato, nosso calouro, o nosso mais novo especialista em draft da NFL, etc. Matheus Moraes, o nosso MM. E aí, MM? Curtiu mais uns Pro Days aí semana passada, mais uns mock drafts? Ou já tá ansioso pro primeiro round do draft no próximo dia 25? Como é que tá essa preparação para essa época gloriosa, como diz o nosso Rafael Viana aqui no chat também, que eu odeio, mas eu sei que você gosta. Assim, eu gosto muito da época de draft. Eu odeio Pro Day porque é do tipo, olha só, o Caleb Williams lançou para 60 jardas, meu amigo. O trabalho dele, você não consegue lançar para 60 jardas e não tem que nem estar na discussão. Mas, quando chega início de abril, a única coisa que eu consigo pensar é em draft. E às vezes eu fico maluco por conta disso, de tipo assim, ver highlight de jogador de D3, porque pode ser escolhido na quinta rodada e seja o que Deus quiser. Então, draft é muito bom porque você fica sabendo uns jogadores que lá na frente alguém vai virar e falar assim, pô, me fala um jogador aleatório, e aí você me solta um, sei lá, Josh Jones, quem quer que seja Josh Jones. É desse jeito aí não que é minha praia, não. Também.
Os streams de draft são assim também. Só fala um nome aí vai ter um nome lá que vai se encaixar lá e vai draftar. É isso aí. Eles não escolhem. Esse negócio de estatística é tudo errado. Todo mundo que falar pra você que tá prestando atenção nas estatísticas dos caras é mentira. Não, e esses negócios de nomes, esse ano, na gringa, eles têm o All Name, All Pro Names, né? Que são, tipo, nomes maneiros. E aí, esse ano tem o Ennis Hackestraw, que pra mim é um baita nome. Tem um que a gente vai trazer aqui, que é o Kool-Aid McKinstry, que é um baita nome. Só que tem um cara que chama Michael Penix. Meu amigo, não há quinta série que aguente. Essa é a única parte que eu gosto do draft. Essas historinhas, as curiosidades, porque ficar vendo filme do terceiro cornerback da divisão Big Ten. Ah, pelo amor de Deus, até nerdice tem limite, tá, meus nerdolas? Vocês me desculpem, eu sei que o MM é um nerdola que gosta dessa parte também, mas pra mim não dá. O cachorro até começou a latir aqui, ó. Começa a falar de draft, o cachorro começa a latir. Então, chega de firula, bora pro que interessa. Hoje é dia de headlines, treta na TL e TD ou Fumble. NFL, etc. Também nos acompanhando nessa live, o senhor dos games, o Washington Ferreira, nosso glorioso escolástico, dando seu alô, moçada, boa noite. Começaram mais cedo, é por conta do Mengudo, hoje é dia do Mengudo. E também o nosso glorioso apoiador e representante do maravilhoso JF Imperadores, o nosso bispão Fabiano Bispo, também na área. Bom, para finalizar as novidades da reunião de donos que acabou na semana passada lá em Orlando, tivemos mais duas notícias que a gente não conseguiu abordar aqui no nosso episódio da semana passada. A primeira é que a trade deadline agora foi adiada em uma semana, o que faz todo sentido, uma vez que agora as rodadas de temporada regular são 17, não 16. Agora a trade deadline passa a ser a terça-feira após a semana 9, ao contrário da semana 8, que era anteriormente. Uma mudança que não altera tanto assim o planejamento dos times, mas já dá uma ajudinha, né? Um time uma semana depois ele já sabe mais o que esperar do restante da temporada e quais movimentos ele pretende fazer para atingir esses objetivos. E também foi confirmado que a NFL vai de fato roubar a tradicional rodada de Natal da NBA, independente do dia da semana que caia o dia 25 de dezembro. Foram anunciados 2 jogos a serem disputados já nessa temporada, já no dia 25 de dezembro, que esse ano cai numa quarta-feira. A gente previu que isso ia acontecer, né, Wallace? Porque os números de audiência da rodada tripla do ano passado, apesar de ter sido uma segunda-feira, que já é um dia tradicional de jogo da NFL, mas os números foram fantásticos de audiência e a NFL não ia querer perder essa bocada, e ao contrário daquele acordo que tem com a NCAA de não transmitir jogos sexta ou sábado a partir da segunda semana de setembro, com a NBA não tem acordo nenhum e a NFL vai para cima mesmo. Não, e mais, né, Ticas, a época que está a NFL, nessa época de Natal, é muito mais emocionante pela temporada em si do que a época que está a NBA. A NBA agora que vai chegando nos seus momentos de definição para playoffs e tal. Então, lá na virada do ano, os caras estão no terceiro jogo dos 8 que tem entre Chicago Bulls e Boston Celtics. Então, naquela época de poupar atletas, de fazer minutagem para banco de reserva para ter jogador para rotação. Então, meu querido, é muito mais interessante você ter um jogo que pode definir um playoff, que pode definir um líder de divisão, que pode fazer a diferença entre estar ou não na pós-temporada da NFL do que acompanhar aquele monte de pelada que é da NBA. Desculpe só de basquete aí, eu até gosto, mas eu só gosto da NBA depois que definiu os caras dos playoffs lá, que eu sei que vai ter que ir todo mundo pro pau, não vai ter essa de poupar ninguém e tal. E ainda tem um agravante, né? Esse ano a gente ainda tem a Olimpíada. E a galera, os principais jogadores dos Estados Unidos vão estar nas Olimpíadas. Ou seja, haja controle de minutagem. Então, o meio de temporada, que é essa época da NBA e da NFL, vai sofrer. A NFL já foi lá, ó, e abocanhou. Agora eu queria falar um pouquinho sobre esse negócio da free agency. Eu acho isso uma hipocrisia. Na verdade, eu acho muito ruim esse prazo que a NFL estabelece de até a 9ª rodada realizar, né? 9ª, 10ª rodada,
realizar as trades, né, e tal. Por quê? Porque eu acredito que isso é algo que pode ser burlado, muitos times até fazem, né, uma jogadinha lá, que é deixar o cara para fora, botar ele no practice squad e aí depois trocar. De repente você vê alguém que não está nem com tanta bagagem assim, trocado para um outro time, fazendo a diferença. E eu acho que isso devia ser estendido até pelo menos ali, faltando 2, 3 rodadas para começar a pós-temporada. Os times que querem se rearranjar, já estão se reformulando elenco para o próximo ano, eles teriam mais chance de recrutar atletas e colocar na instituição gente que está querendo uma oportunidade, e gente que está querendo migrar para um time contender, né, para alguém que vai disputar título, poderia fazer a diferença lá no final. A gente viu vários times, e felizmente ou infelizmente a gente viu o Kansas City Chiefs não depender disso para ser campeão, mas com gente que eles trocaram nessa trade deadline, e poderia ter buscado outros grandes jogadores para poder estar presentes no playoff, né? A gente, de vez em quando, eu acho que a NFL é um pouco hipócrita nesse sentido aí. A galera, se quiser burlar, burla, né? Eu acho que podia esticar um pouquinho mais esse prazo. Burla até certo ponto, porque se você não está autorizado a fazer troca com outro time, evita aquele reforço indireto de um time que está de olho na classificação de um adversário reforçar esse adversário. Então, vai virar bagunça. Eu entendo que tem um limite, eu acho que rodada 9 para 10 ainda é cedo, eu acho que mais... Eu acho cedo, pode até ter o limite. Você se defende, mas pode chegar à véspera da rodada de definição da temporada regular mesmo, podendo ter troca. Porque aí a politicagem de bastidor, essas trocas indiretas entre times que estão relacionados aí com as chances de playoff, pode comprometer um pouquinho a competitividade, a justiça aí na disputa. Eu acho que no final não acaba, não digo não fazendo tanta diferença essa empurrar a trade deadline, porque acaba que quem quiser fazer um negócio vai acabar fazendo. O que vai ajudar é para time que quer tancar, porque com uma semana a mais você já vai ter um panorama maior se seu time tem alguma aspiração ou não. Então você consegue trocar mais jogador nesse sentido. Eu acho que para isso ajuda um pouco. Tem um outro detalhe. A expectativa é que muita gente de bastidor, de front office, diferentes times e tal, já dá como certa a expansão para 18 rodadas com 2 byes no próximo CBA, no próximo acordo coletivo com os jogadores. E aí, nesse cenário, muito provavelmente eles vão prorrogar mais 1 ou 2 semaninhas aí a trade deadline, e do jogo, faz parte, eu acho que tá de bom tamanho também. Se você não construiu o seu time durante a temporada inteira, a off-season inteira, tendo oportunidade, não vai ser faltando 6 rodadas para terminar a temporada regular que você vai ter que correr atrás de coisa que vai fazer tanta diferença assim numa corrida de playoff. É claro que existe lesão, mas é justamente por isso que você tem que trabalhar bem o seu roster. Bom, estreando o nosso bloco policial da temporada 2024, tudo indica que o wide receiver dos Chiefs, o Rashee Rice, se envolveu num acidente no final da tarde de sábado, enquanto batia um pega, o famoso racha, nos arredores de Dallas. E por que a gente diz tudo indica? Porque apesar do Corvette envolvido no acidente estar no nome do jogador, apesar do Lamborghini que estava batendo pega com esse Corvette estar alugado no nome do jogador, os ocupantes dos 2 carros envolvidos, dos veículos suspeitos aí de causar esse acidente, que no total envolveu 6 carros ao todo, eles simplesmente abriram as portas, juntaram as mochilas e deram no pé. Não esperaram a polícia chegar, deixaram os carros batidos lá e fugiram. Algumas imagens feitas por outros carros, tem os carros que já tem câmeras, né, de posicionamento, já filmam o trânsito ali o tempo inteiro. Algumas imagens feitas por esses outros carros dão a entender, tudo indica mesmo, que um dos fujões ali era o Rashee Rice. Ele estava com a mesma roupa que ele foi fotografado no evento antes, com a família, cobriu a cabeça com um pano vermelho já para disfarçar, mas a investigação ainda está em andamento, então não vamos nos precipitar, vamos falar que tudo indica. Mais uma vez, uma treta envolvendo um jogador ou alguém da organização Kansas City Chiefs. É coincidência, mais uma vez, Wallace? Ou é só parte de um padrão? O Kansas City Chiefs é difícil, né? Tá difícil de
sair das tretas dos holofotes, né? Seja por dentro de campo ou fora dele, né? Mas o Rashee Rice é mais um exemplo daquele jogador que tem tudo para fazer sucesso, estava com tudo na mão para fazer sucesso. Inclusive, a falta de companheiros talentosos também apontam os holofotes para ele, e aí ele prefere fazer o sucesso que a gente gosta aqui na NFL, etc., né? No extracampo, na fofoca, no bastidor, no problema com a polícia. É difícil a gente falar e afirmar, porque aí as investigações ainda estão evoluindo, mas certamente ele vai ser indiciado, no caso, vai receber uma multa, e como não é aposta, a NFL também só vai multar, não vai suspender o jogador. O Ticas perguntou se é coincidência ou não, e aí eu lembro de uma lista que eu até puxei ela aqui, e a lista é a seguinte: times da NFL com mais jogadores presos desde 2000. Eu quero que vocês chutem quem está em primeiro e com quantas prisões desde 2000. Las Vegas Raiders. Não, o Raiders estava em Oakland ainda, né? Então, não, mas o Raiders, a franquia Raiders com as 12 prisões. Não, então, mas é porque em Oakland, ali assim, se for preso em Oakland, você meio que saiu da sua vida mesmo, porque Oakland é mais pesado. Agora, não, eu apostaria no Miami Dolphins, porque, obviamente, é um time que você está na Bahia dos Estados Unidos, né? A galera tá com a cabeça mais fresca, mas eu vou colocar um time de Nova York, vamos botar o New York Jets. Em primeiríssimo lugar, o Jets eu acho que não tá nem no top 15, e o Raiders também não, por incrível que pareça. Eu acho que o Raiders a gente pega muito porque tem muito caso muito grande, né? Tipo o próprio Henry Ruggs. Mas em primeiríssimo lugar está o Denver Broncos, com 47 prisões desde o ano 2000. O que é um absurdo. Você, em 24 anos, ter quase 2 jogadores presos por temporada. Assim, em segundo está o Minnesota com 46, em terceiro Cincinnati Bengals com 42. Imagina se contasse quantas vezes o Burfict tinha que ser preso por alguma coisa que ele fez dentro de campo. O 85 também deve ter contado aí várias vezes. O critério está invertido no que a gente espera. Eu acho que cidades que têm menos coisas para fazer, o pessoal acaba fazendo mais besteira e vai mais preso, porque a gente pensa que Oakland, Las Vegas, criminalidade, não. É lá em Denver, é lá em Minnesota que os caras estão aprontando, olha aí. E só para desencargo de consciência que vocês perguntaram, né? O Kansas City Chiefs está em 7º com 33, junto com os Browns e o Dolphins. Se recuperando magistralmente, tá acelerando para o primeiro lugar aí o Kansas City Chiefs. Mas aí é só jogador ou conta front office também? Porque eu acho que um filho de head coach sendo preso, dirigindo bêbado, causando acidente, na Super Bowl Week e sendo técnico assistente no próprio time, eu acho que poderia elevar o Chiefs aí a algumas posições, porque essa foi braba, né? Fala a verdade. O Chiefs tem um histórico aí que não se restringe só ao plantel, né? Só os jogadores. O Caio Weber aqui no Instagram lembra do caso do Ralph, que bateu o carro e também fugiu. Bateu na casa de alguém, esse eu confesso que me fugiu a memória aqui, não tô lembrando não, tá? O nosso Anderson Brown, o nosso Lelinho Flávio Venâncio, que devem ter lembranças das polêmicas envolvendo Ralph, aí tio Jô também aprontando. Não muito tempo atrás, aqui em Juiz de Fora, o volante do Tupi bateu o carro na madrugada, jogou, fez gol no dia seguinte, no domingo, e depois só segunda-feira que a gente foi descobrir. Aí tá bom, então pelo menos não saiu igual o Rashee Rice só escondendo a cara. O Shark também chegou na área, passando para deixar o like, falou que escuta amanhã no carro. Escuta, mas escuta com cuidado aí para não fazer igual o Rashee Rice, hein? Isso que você falou, eu acho que é muito verdade, porque, olha, em 15º tá Baltimore Ravens, Steelers e Green Bay. Você não tem nem o que fazer em Green Bay de, tipo assim... É igual o Barbacena, cara. Você não, deve ser difícil. Você tem que arrumar algum problema. Mas, deve ter gente para bater racha. Mas em Green Bay, a galera vigia muito. Porque cada um é dono do time lá. Lá não tem o bilionário que vai de uma cidade para outra, igual lá em Miami, que o cara nem morar em Miami mora.
Lá tem toda a esquina tem um dono do Green Bay, então o jogador deve dar uma segurada, o cara da comissão fala assim, pode ter um dono aqui. E também eu sei que quando é época de jogo, eu lembro porque o Aaron Rodgers, depois do jogo no domingo, ele ia jantar na casa de algum torcedor. Ele fazia isso. Às vezes a pessoa tá em Green Bay há muito tempo, tá em Denver, que às vezes não tem nada para fazer, e fica maluca nesse meio de tempo. Quando dá off-season, volta para casa e quer, não vou poder curtir minha vida direito porque eu moro em Green Bay, que não tem nada, então eu vou ficar maluco por aqui. Talvez seja uma explicação. Se foi isso, eu ganho um prêmio de sociologia neste exato momento. O Caio Veder também ficou surpreso. O torcedor dos Broncos falou assim, meu broncão da massa, rapaz, liderando esse ranking maldito. Outro caso policial que também chamou atenção nessa off-season, a gente não teve tempo de comentar ainda, foi o do Cameron Sutton, o cornerback dos Lions. Ele estava foragido desde a primeira semana de março, acusado de violência doméstica. E aí, isso foi na Flórida. Nesse meio tempo, ele conseguiu fugir, foi para Detroit, foi para o CT dos Lions, foi cortado, continuou foragido, a polícia indo atrás. Aí, finalmente, no sábado, ele se entregou, passou a noite no Chilindró. No domingo, ele já pagou a fiança, já foi liberado, vai responder em liberdade, mas não joga mais pelos Lions. Tá? Depois de toda essa confusão, foragido esse tempo todo, quase 3 semanas, ele não joga mais em Detroit. Rescindiram o contrato. Para finalizar o caso do Rashee Rice, ele não se manifestou publicamente ainda. Ele, depois de fugir da cena do crime, ele simplesmente procurou um advogado desses criminalistas aí, famosos ali na área de Dallas, bem porta de cadeia, que disse que está colaborando com as autoridades para elucidar o caso, que está em oração pelas vítimas do acidente. Ninguém se feriu gravemente. Tivemos alguns atendimentos médicos, mas todo mundo liberado já. Nenhuma lesão muito, muito grave. Só que, nesse meio tempo, o advogado assumiu a comunicação e disse que agora qualquer nota a respeito do incidente tem que passar por ele. O Kansas City Chiefs disse que continua acompanhando o desenrolar dessa situação. Vamos lembrar que na Free Agents, os Chiefs contrataram o Hollywood Brown, já que a grande polêmica da temporada dos Chiefs era a falta de recebedor. O Rashee Rice, em algum momento da temporada, passou a fazer bastante diferença, tanto que ele terminou o ano como o segundo recebedor do time em números de jardas, de touchdowns, atrás apenas do Travis Kelce, né, que é o alvo principal do Mahomes, não é o wide receiver, é tight end, e é difícil realmente bater a produção do Kelce ali no ataque. Contando com um pulo de segundo ano, uma evolução do Rashee Rice, com a adição do Marquise Brown, que não é o cara que vai resolver os problemas, mas que vai ajudar, vai esticar o campo ali, né? Ele não suporta um tacklezinho, ele não tem nenhuma jarda após recepção se bobear na carreira inteira, ele desiste da jogada, mas ele consegue esticar o campo. E aí agora o Rashee Rice correndo risco aí de suspensão, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Uma outra contratação dos Chiefs, interessante é essa, o MM eu não sei, eu sei que curte o rugby, o MM eu não sei se gosta desses esportes mais alternativos, né? Os Chiefs também assinaram o jogador da seleção galesa, o Louis Rees-Emmett, para jogar de running back. Calma, não é para jogar, não tem garantia que ele vai fazer o roster, ele é um jogador da seleção de rugby do país de Gales e que participa daquele programa internacional da NFL, cada time tem direito a colocar um jogador internacional no practice squad, só que não é a primeira vez que a gente ouve um jogador migrar do rugby para a NFL e a torcida ficar com expectativa. Nossa, será que o cara fazia tanta diferença no rugby? Será que ele não vai fazer nem um pouquinho de diferença, não vai jogar bem de pé, de capacete no futebol americano que a gente conhece na NFL? O que vocês acham? Vocês acham que é mais um que vai entrar para a estatística aí, que só gera o hype à toa e na hora que transfere para o outro esporte é totalmente diferente, não rende nada? Ou esse caso especificamente do Louis Rees-Emmett pode dar certo? Eu acho, não é que eu acho, né? Já vi vários jogadores, obviamente, acompanhando a NFL desde 96, já vejo vários jogadores de outros esportes. Aí, inclusive, eu vou botar aqui o basquete também, né? A gente tem o Davis, né? A gente tem o Antônio Gates, por exemplo, que jogou basquete a vida inteira e aí só foi apresentaram, mentira, né? É óbvio que ele jogou futebol americano a vida inteira também,
e ele era para ser um draftado numa equipe de basquete, mas ele, por futuro de carreira mesmo, e isso você tem que dar o braço a torcer, porque o cara teve uma visão fantástica, né? O Gates vira uma referência na posição de tight end, ele meio que muda também a posição que ele foi draftado para ser jogador na NFL, e por causa da grana, ele falou assim, pô, vou ganhar muito mais dinheiro na NFL do que se eu for para a NBA. E foi uma decisão perfeita. Mas prova que atletas de elite e que são fenomenais, eles podem escolher. Eu vou lembrar que o Patrick Mahomes também jogava beisebol, a gente tem várias... o John Elway também jogava beisebol, e isso é mais comum, né? Ter o quarterback que joga beisebol. Mas esse maluco aí, eu gosto de rugby, acompanho mais o rugby de seleções, e ele joga por Gales, e ele é um winger, né? Ele joga na extrema direita, porque no rugby você tem uma linha inteira, jogadores perfilados para atacar, e ele é muito bom numa jogada que você chuta a bola para frente, e no rugby você não pode passar para frente como no futebol americano, só pode passar a bola para trás, para o lado ou para trás, e para você ir para frente, a única maneira que você tem é chutar a bola. Muitos jogadores chutam a bola para devolver a posse para o outro time e aí tentar parar a defesa do outro time, então chutam longe. Mas alguns jogadores, isso tem ficado mais frequente no rugby há pouco tempo, conseguem chutar a bola um pouco mais curto e recuperar essa bola passando da linha do adversário. Ele é muito bom nisso. Ele vai ser draftado, na verdade, para ser um híbrido entre running back e wide receiver, e já está na academia IMG, uma das maiores academias de futebol, né, de esportes dos Estados Unidos, que fica na Flórida, e treinando para ser o wide receiver e running back. Ou seja, ele tem grandes chances de ser esse cara que comece essa transição de jogadores de elite do rugby para o futebol americano, mas é porque ele tem características específicas. Não sei se a gente vai ver uma invasão de jogadores de rugby na NFL, mas que seria interessante, seria. Uma coisa que eu não duvido, e que a gente até viu começar a acontecer, é jogadores de futebol australiano virando punter. Se for ver, tem muito australiano fazendo serviço como punter, porque futebol australiano, diferente do futebol americano, ele tem a bola e você tem que dar um chutão para frente de vez em quando, porque você tem... Imagina, tipo, quadribol, que você tem os arcos lá, você tem, às vezes, que chutar lá no meio de umas traves, e então a pessoa tem que ter uma perna boa. E a gente vê alguns jogadores, se eu não me engano, o Wisniewski dos 49ers era jogador de futebol australiano, e por aí vai. E você falou do cara do futebol gaélico, não foi, Ticas? Os Saints contrataram o Charlie Smith, que é do futebol gaélico. Só que aí, quando entra nessa seara do futebol australiano, o futebol gaélico, aí já complica para mim, para diferenciar, para entender. E aí, só para complementar o que o Oli falou, antes de você concluir o seu raciocínio, a questão é que para os skill players migrados do rugby, existe sempre essa esperança. O cara fazia muita diferença no rugby e chega na NFL, não é ninguém. É diferente do Antonio Gates ou de qualquer outro jogador que vai jogando 2 esportes a adolescência inteira nos Estados Unidos, que eles incentivam um esporte, o futebol americano que a gente conhece na NFL, a galera joga outono e inverno, que é mais ou menos quando é a temporada profissional também que a gente acompanha. Primavera e verão, ele joga beisebol ou joga basquete, tem essa intercorrência aí, né? É diferente de um cara que jogou rugby a vida inteira e só porque você tá vendo ele correndo abraçado com a bola, fugindo de tackle, você acha que ele vai chegar de pé de capacete e vai fazer isso também. E aí, eu aposto que não, por melhor que seja ele na seleção galesa, eu sou muito descrente com essa migração para skill player do rugby. Eu acho também que é mais difícil. Para skill player é muito difícil porque, assim, a pessoa não vai estar nem com o mesmo equipamento jogando. Então, só por isso, talvez ela já sinta uma diferença. Porque às vezes a pessoa tá lá driblando 1, 2, 3, correndo, pegando bola, só que bota um capacete, ela já pode sentir alguma diferença para fazer esse jogo. E é basicamente o que você falou, é muito mais fácil para quem tá desde sempre tendo 2 esportes. Eu sempre
pego coisas de um esporte e boto em outro. Já cansei de fazer reroute. Para quem não sabe, reroute na defesa é quando o recebedor vai passar por você, você não é o cara dele, você só dá um empurrão para tirar ele da rota. Já cansei de fazer isso jogando futebol e é bom. Sobre o futebol gaélico que eu ia falar, o futebol gaélico ele é um futebol com o meio que o futebol americano, que acho que, se eu não me engano, você faz 1 ponto chutando em cima do gol e 3 chutando no gol. E é muito famoso na Irlanda. E eu sei de uma história muito boa que uma vez tentaram juntar futebol australiano e futebol gaélico para virar o novo super esporte e não deu certo, mas é bem capaz que o Smith tem algum sucesso, só que a diferença é que a bola por si é diferente, porque a bola do futebol gaélico ela é redonda normal. Mas se existe até o papo de que o Nelinho, se eu não me engano, o Nelinho que jogou no Cruzeiro já chamaram ele para a NFL, duvido nada desses caras terem sido chamados também. E aí a gente entra no mesmo critério, porque pro kicker a transição é mais fácil. Vamos lembrar lá é o Brandon Aubrey, não é? O kicker de Dallas, que arrebentou de chutar essa temporada e já tinha jogado MLS. Então, jogado futebol da bola redonda. Essa migração acaba sendo mais fácil, de certa forma. Não que seja fácil, tá, gente? Mas comparado com o que você tem que desenvolver de leitura de gap, de preparo físico, de tudo para ser um running back ou um wide receiver na NFL é um negócio absurdo, né? É uma complexidade que não é fácil você aprender já mais velho. Agora, é muito diferente, Ticas, mas tem duas vantagens. Só para explicar um pouquinho desse fenômeno que é o rapaz aí que está chegando. Por que ele é diferente de outros que já transicionaram do rugby para a NFL? Ele é uma estrela do rugby, ele tem 22 anos, então ele não chega igual as outras estrelas que já vieram, ou jogadores de rugby que fizeram a carreira inteira, e aí com 28, 29 anos decidem ir para a NFL. O pai dele jogou futebol americano por lá, na Escócia, se eu não me engano, não é em Gales, é na Escócia. A mãe dele era atleta também, e ele acompanha futebol americano. Então ele meio que optou por jogar futebol americano nessa fase. Foi para os Estados Unidos antes, fez lá o que o Matheus odeia aí, o Pro Day. O MM já falou que o Pro Day não presta, então realmente não adiantou nada o rapaz ter ido, mas ele chamou a atenção não só do Chiefs, chamou a atenção do Broncos, Jets, Browns, também estavam a fim de draftar o cara. Então, assim, não é uma aposta do Chiefs, somente um tiro do Chiefs, né? E o Pat McAfee lembrou muito bem no podcast dele que o Travis Kelce já está fazendo jogada de rugby, aquele shovel pass que ele faz para trás, é uma jogadinha de rugby. Bota esse rapaz para seguir o Travis Kelce, na hora que 3 taclear o Kelce, ele dá o passe para ele e ele vai embora, correndo. Não tem problema não. Eu acho que a única chance de dar certo é essa. Tem que adaptar algumas jogadinhas, por melhor que ele seja no rugby. Eu não boto fé, em breve a gente vai ver quem tem razão. Eu acho que se bobear não entra nem no corte do 53. Vamos aguardar. Mais uma contratação dos Chiefs. Os Chiefs estão demais, hein? Só contratação de peso. Dessa vez foi o Carson Wentz. Você achou que ele estava acabado? Não, ele continua empregado. E se bobear, não termina o ano. Eu ainda não vou prever isso, não. Ano passado eu acertei minha previsão. Não terminava o ano sem receber um snap. Esse ano é mais difícil, depende de como os Chiefs vão chegar aí no final da regular. Mas é provável que em algum momento a gente veja Carson Wentz trajando o uniforme do Kansas City Chiefs. Aí eu lembro o nosso Anderson Sobral lá no grupo, né? O cara do rugby ou o Carson Wentz? Ou Carson Wentz, eu acho que o do rugby entra na fila do corte aí mais rápido. A gente lembra do nosso Anderson Sobral, né? Tem gente que o privilégio branco leva muito mais longe do que deveria. Carson Wentz, mais um aninho empregado na NFL. Olha, pra gente fechar o nosso headlines... Alguém sabe o do Sandarnold? Titular, rapaz, titular. Mas o Sandarnold eu ainda acho que tem mais algum potencial aí. O Carson Wentz é que com 31 aninhos já deu o que tinha que dar, né? A nota triste da semana foi a morte do cornerback, o Vontae Davis, mais uma daquelas em que o corpo é encontrado em casa, sem marcas de violência, aí a polícia não divulga a suspeita da causa da morte, ou seja, muito provavelmente mais um que entra para a estatística de jogadores e ex-jogadores vítimas ou da depressão, que atentam contra a própria vida, ou do vício em opioides, ou de ambos juntos, causando uma tragédia.
Ele é muito lembrado pela forma com que ele se aposentou. Antes do final do jogo, no meio do jogo, no intervalo do jogo, quando ele estava nos Bills, ele virou e falou assim, para mim não dá mais, não me reconheço mais aqui. E decidiu seguir para a aposentadoria sem arrependimentos. Ele anunciou e parou de jogar mesmo, e muito lembrado também por ser o irmão mais novo do grande Vernon Davis, um tight end que marcou a época também, principalmente pra gente que começou a assistir aí o Wallace, não, que ele é mais antigo. Te ajudei agora, hein? Mas a gente começou a assistir NFL no final da década dos anos 2000 ali. O Vernon Davis era muito marcante e o Vontae Davis, de certa forma, também foi draftado nos Dolphins, trocado para os Colts e terminou a carreira em Buffalo. Mais uma perda aí entre os ex-jogadores. O pessoal lembrou muito do anúncio do corte dele, porque foi um desses Hard Knocks, né? E aí a galera do Dolphins falando com ele que ele ia realmente para o Colts. Ele fica em choque, né? Porque tinha 3 anos que ele já estava em Miami e realmente era uma das bases da defesa. Ele até teve um sucesso bacana no Colts e ele fala que vai ligar para a avó dele, e que ele precisava ligar para a avó dele, né? Uma pessoa que ele é muito ligada, e inclusive foi achado, né, o corpo dele na casa da avó. A gente lamenta e realmente pede por mais atenção de novo aos times e às instituições sobre problemas mentais e problemas físicos causados ou agravados pela prática do esporte do futebol americano, né? Não só cuidar do atleta enquanto ele está em campo, mas também da cabeça dele fora do campo e depois que a carreira termina. O senhor dos games está reclamando aqui que a gente está falando muito de Kansas City Chiefs. Tá? O Douglas Lobo pergunta se ainda dá tempo de responder a chamada. Claro que dá, muito bem-vindo. Nosso Fernando Palacios, o Sonso, direto de México, deixando seus saludos. E já que o senhor dos games reclamou que estamos falando muito de Chiefs, vamos mudar um pouquinho, vamos virar esse disco. Bora pro Treta na TL. Grande história do ano passado, nessa fase da off-season, era a expectativa sobre o time do New York Football Jets. Toda a polêmica da ida do Aaron Rodgers, depois anunciados no Hard Knocks, aqueles reforços todos contratados para agradar o reizinho Aaron Rodgers, um time meio capenga, não sabia se poderia apostar nesses passes do Rodgers ou não, mas foi contratando na confiança. E deu no que deu, a gente lembra como acabou aquela temporada. E aí, na entrevista de despedida, na última coletiva ali, depois ele ameaçar voltar, mesmo com Aquiles rompido, ele foi e deu uma declaração forte, dizendo que o pessoal não poderia ficar distraindo a atenção com fatores externos, preocupado com outras coisas, tinha que se preocupar com o futebol, com treinar, com abaixar a cabeça e trabalhar. Isso que ele passou a temporada inteira se recuperando, mas participando 1 hora por semana lá do Pat McAfee Show. Enfim, durante essa off-season, a atenção se volta, não com a mesma expectativa, óbvio, mas todo mundo tem curiosidade de ver como vai ficar esse time com um provável retorno do Aaron Rodgers. Só que é um time que é muito difícil de ficar quieto, de não fazer manchetes de fofoca, de não ir para o New York Post ou para o TMZ. Na semana passada, a Colleen Wolfe, que é jornalista da NFL Network, em uma participação no podcast Around the NFL, ela comentou que soube de fontes que no meio da reunião dos donos de franquias lá em Orlando, num jantar, aquela hora que era para estar todo mundo descontraído, trocando aquela ideia, né, tomando um Billy Night, aquele gorozinho ali, só para amaciar, que pessoas viram o dono do time, o Uri Johnson, discutindo de maneira acalorada com o técnico Robert Saleh. Aí isso já gerou um mal-estar. O Uri Johnson foi e soltou uma nota falando que a NFL Network fica criando polêmicas desnecessárias. Vamos lembrar, a NFL Network é da própria NFL. Ele é um dos 32 times da NFL. Mesmo assim, ele foi e acusou. A NFL Network nem tem o hábito, né, Wallace, de fazer esse tipo de fofoquinha, de trazer coisa de bastidor. Isso são os outros canais que fazem, a ESPN, a NBC. Basicamente assessoria de imprensa, pô. Pois é. Aí, por conta de ter falado isso, aí depois ela teve que se retratar, obviamente, né, não quer perder o emprego, óbvio, tal. Durante as férias, lá no início, surgiu uma história de que o Rodgers estava sendo cotado para se concorrer
à vice-presidência dos Estados Unidos nas eleições desse ano, numa candidatura independente, na candidatura do Robert Kennedy Jr. Ele não é nem republicano nem democrata, ele seria independente, e o Rogers estava cogitado para ser vice-presidente nessa chapa. E aí a galera ficou assim, será que é sério ou é mais uma trollagem? Ele vai conseguir se candidatar e jogar nos Jets? Aí, obviamente, 3 dias depois, anunciaram uma outra vice-presidente lá para ser candidata e ele não se envolveu mais nessa história. Teve também a história de que o Mecole Hardman foi trocado no começo da temporada para os Jets, no meio da temporada voltou para os Chiefs e recebeu o passe da vitória no Super Bowl para os Chiefs. Ele estava tão insatisfeito quando ele estava lá no meio da temporada sem o Aaron Rodgers, com o Zach Wilson de quarterback, que ele, durante os jogos, ia para a sideline dos adversários e ficava falando assim, me leva. Ainda dá tempo, tá na 3 deadline. Me leva aí. E surgiu ainda o bochicho de que ele estava entregando o playbook dos Jets para os adversários na semana dos jogos, para agradar, para tentar ir. Aí teve treta no Twitter, aí o Sauce Gardner foi bater boca, pelo sim, pelo não. A NFL disse que está investigando isso também, e o Mecole Hardman é free agent até hoje. Ninguém quis reassinar, nem os Chiefs quiseram reassinar o Mecole Hardman, mesmo recebendo passe para touchdown no Super Bowl. Nessa free agency, os Jets até que se movimentaram bem. Contrataram o Mike Williams, foi uma boa contratação de wide receiver. Acabaram de trocar com os Eagles pelo Haason Reddick, que não é mais um jovenzinho, mas é um bom edge, um bom outside linebacker aí para fazer pressão no quarterback. Left tackle do Dallas, Tyron Smith, reforçaram muito bem a linha, é um dos melhores left tackles aí da liga e ainda produz muito. E ainda levaram o Javon Kinlaw e o Tyrod Taylor para ser reserva do Aaron Rodgers em caso de emergência. Eu pergunto, depois de todo esse retrospecto, tudo que aconteceu no ano passado e dessas férias mais do que movimentadas pro lado dos Jets, vai ser a quarta força da divisão? Vai entrar como favorito ao Super Bowl? O que esperar do New York Jets 2024? Ô, Batata, quarta força é o Patriots. A gente tá junto. Ó, o Jets nunca será. Tô brincando, Batata. Acho que vocês têm uma chance de terminar na frente do Jets esse ano por conta disso tudo aí. E eu vou lembrar para vocês onde que acabou a temporada do New York Jets. Naquele discurso de que a águia sobe, o corvo vai na cacunda dela, mas ela sobe mais alto, de coach do Robert Saleh. Gente, olha lá, a organização está começando errada por cima. Se o dono está brigando com o treinador numa reunião pública, que a galera está tomando só uns gorozinhos para maciar a palavra e poder colocar mais bilhões do bolso, eu acho que tá errado, né? Assim, tem alguma coisa errada na instituição. Mas eu torço pro azar do Jets sempre. Acho que é uma franquia disfuncional e que merece o quarterback que tem. Vai durar, de novo, uns, 40 segundos a temporada do Jets. Vocês querem que eu fale como pessoa física ou pessoa jurídica? Como torcedor do Green Bay, que tá pouco se lixando para Aaron Rodgers hoje em dia? Não pode ser, não pode ser fanboy do Rodgers aqui, não. Aqui é ditadura da ciência. Não, aqui então tá tudo certo. Eu, como torcedor de Green Bay há algum tempo, sei que o Rodgers gosta de uma novela. E nenhum time é melhor para ter uma novela do que o New York Jets. Até quando tudo dá certo, tem uma novela. E sobre esse bando de gente que eles trouxeram, parece quando você tá jogando Madden e aí você vê um cara velho disponível que é muito bom, e você vai trazendo e não dá liga porque o time é montado de uma forma. Mike Williams, mais machuca do que joga. Tyron Smith, 30 e tantos anos, mais machuca do que joga também. Trouxe o Morgan Moses, é o Moses, né? Que também machuca bastante. Haason Reddick, bom jogador, mas já tinham Jermaine Johnson, o McDonald do draft passado, já estavam tentando, né, dar mais força para essa parte da equipe. Não, a defesa do do Jets é decente. Não tem muito problema aí, não. Já tinha Jermaine Johnson e o Ian McDonald.
Você trouxe uma peça a mais, que bom, só que não era o grande problema. O Javon Kinlaw, que não conseguiu render nos 49ers. E o Tyrod Taylor, que vai ser reserva. Então, ou seja, vai ser o titular, né? Você pensa como seria a temporada passada se ao invés do Zach Wilson no banco, ou depois o glorioso que tinha passado lá em Miami, como é que era? Agora esqueci o terceiro reserva. O terceiro reserva que também entrou o Trevor Siemian? Uns snaps. O Trevor Siemian já foi no meio, né? Ele foi tocado no meio, mas teve um outro. Mas enfim, se tivesse o Tyrod Taylor, às vezes você podia não pegar playoff, mas não ia fazer tão feio, sabe? Às vezes você ia chegar ali, dando aquela esperança, concorrendo, não deu só porque a gente perdeu o Rodgers. Não ia ser essa desgraça total que foi a temporada passada, vai. Assim, o Tyrod Taylor que tem um dos casos mais... A gente vai entrar em fala coisa de sindicato e lei trabalhista. Uma das coisas que dava mais lei trabalhista porque ele perdeu uma temporada porque o médico não aplicou a injeção direito nele. Basicamente o Bears tentou matar ele, né? E bizarro. E se isso não acontece, o Herbert não virava titular e aí não chegava onde era hoje. Talvez o médico tinha um plano. Só que, tipo assim, existe alguma diferença real que vai fazer o Tyrod Taylor que o resto do time não faz? Porque se o seu time é tão ruim que nenhum quarterback vai funcionar ali, e eu não estou falando que o Zach Wilson seja bom, mas assim, é um ataque mal chamado, um ataque mal treinado, que tem um quarterback que tem lampejos e outras vezes não, então talvez o problema não seja só isso. E assim, eu estou esperando para chegar numa semana 10, o time tá 6-4 e o Aaron Rodgers dá um piti qualquer. A gente vai chegar à conclusão que aqui no chat foi o Tim Boyle. Tim Boyle que teve snaps. Então, a gente vai chegar à conclusão que o bilionário tá certo, né? Brigou com o Saleh, tá correto o bilionário. O Saleh entra esse ano provavelmente como técnico mais alvo, um dos mais na mira aí da demissão. E eu acho que se o time não produzir, aí vai ter aquela rapa geral. Aí sai o Saleh, leva o Nathaniel Hackett, leva o Aaron Rodgers, vai o GM, que eu esqueci o nome agora, vai todo mundo, roda e recomeça do zero a operação. Por quê? Apostaram tudo que ia dar certo e depois que começou, eu tive minhas fases, né? Primeiro eu achei que ia dar errado justamente por conta disso aí. Fofoquinha, novelinha, a imprensa de Nova York é muito sinistra para ficar criando fato, né? Então, eu já imaginei que não ia dar certo. Aí veio o Hard Knocks, eu como sou um homem muito emocionado com imagens em câmera lenta e uma trilha maneira de fundo, eu falei, não, vai dar certo, porque tá bonito o negócio lá em Meadowlands. E depois machucou e tudo por água abaixo. Agora eu tô nessa, eu acho que vai dar tudo errado e ano que vem não tem nem Aaron Rodgers, nem Robert Saleh por lá. E nem o GM também, que eu esqueci o nome agora. A conferir. Outro que tá com um alvo de todo tamanho nas costas, que a gente apostou que poderia ser demitido e acabou não sendo. Foi quem? Foi o Nick Sirianni. E lá na época da treta do Big Don, lembra? O Don de Sandro, chefe de segurança, discutiu, botou a mão no Dre Greenlaw no jogo contra os 49ers, foi suspenso. Aí a gente brincou. Coincidentemente, a decadência do time veio toda depois da suspensão do glorioso Big Don, do chefe de segurança. Só que aí, nessas férias, também tivemos um reporte do jornalista Derek Gunn, que isso não foi só especulação, isso não foi só teoria da conspiração, não. Que realmente o Big Don, ele não é simplesmente um chefe de segurança que fez falta ali na sideline. Ele também é o pilar de equilíbrio emocional do Nick Sirianni na sideline. Justamente depois da suspensão do Big Don, o Sirianni começou a discutir mais com os jogadores, a ter rompantes de raiva ali, de briga, no meio do jogo, nos treinos, e o Big Don não estava ali para ser o pilar de equilíbrio, né, a sustentação emocional do Nick Sirianni. Supondo que essa história seja verídica, aquelas coisas, né, a gente chutou aqui como piada e ela pode ser verídica. Supondo que ela seja verídica. Um cara
que depende desse suporte emocional externo. Ele depende de alguém para ajudar a controlar as emoções dele no dia a dia ali, para poder executar o seu trabalho. Esse cara, ele pode ser head coach da NFL? Olha, eu acho que não é um grande problema, porque a gente vê, por exemplo, o Matt LaFleur de Green Bay é um cara que parece que é muito apático, que precisa, sei lá, tomar um tapa na cara e fazer alguma coisa, porque não é possível. Tem coisas que acontecem que você pede, pelo amor de Deus, reaja. Quando o Sirianni, na temporada passada, o pessoal pegou para crucificar como se ele fosse a pior pessoa num lance que ele estava comemorando que ele ganhou um jogo. Pô, normal. Só que ele depois também vestiu o capuz de ser um mala, que é o que é isso. O cara é um mala. O Luka Doncic fala uma frase que todo mundo gosta de falar que é grande quando tá ganhando. E é isso. Quando tava ganhando lá, tava gritando, indo pro vestiário. Quando perdeu, não se ouviu mais falar de Nick Sirianni. Ter uma pessoa para te dar um suporte emocional, vá lá, né? Tipo, você vai fazer uma terapia. Talvez seja melhor. Talvez você consiga fazer um curso para, né, conseguir lidar com os jogadores. Só que é esquisito, porque o Sirianni gosta de pagar de mala e acontece isso. O Eagles, que terminou o Super Bowl contra o Chiefs, eu tenho medo dele. Eu acho que é o melhor time da NFC, para mim. O Chiefs, que terminou a temporada passada, eu não tenho medo nenhum, e o Cruzeiro de futebol, nem o Cruzeiro de futebol americano, se juntar 11 jogadores do Cruzeiro, ganha desse time. Então, tem que ver que rumo que vai tomar. Se vai botar um coach na sideline, sei lá, o que eles vão fazer. Então, duas coisas. O Sirianni é o caso clássico de que a boca dele emitiu cheques que o bumbum não podia pagar. E, obviamente, se ele precisa de um suporte emocional, é melhor ele arrumar um ursinho de pelúcia ou então um cachorrinho para poder ficar no lado ali da sideline. Ele é um rapaz adulto, teoricamente ele estudou para estar ali onde ele está, e se ele emocionalmente na cachola não está bem, sai, porque, obviamente, ele vai transmitir como líder do time, ele vai transmitir isso para baixo. Ou seja, tomara que o Eagles não reconheça isso, passe mais uma temporada com o Sirianni no comando, para poder ir afundando cada vez mais, e a gente não ter o risco de ter um time tão dominante quanto foi o Eagles de 2 temporadas atrás, porque eu quero ver meu Miami no Super Bowl, dominando, e jogando contra babas e tal. E outra coisa, o Sirianni tá com a carinha de Jets, hein? Podiam demitir os dois e fazer uma troca. Vai o Saleh pro Eagles e o Sirianni pro Jets. Eu aprovo. Nosso Anderson Brown chegou no chat, lembrando que o Sirianni não contava com a tal união de Eagles. Então o MM ainda não estava aqui, mas eu acho que tem a ver. O Magal, depois que declarou essa união, a união da torcida do New York Giants com a torcida do Philadelphia Eagles, foi tudo por água abaixo. Então não pode ser coincidência. Eu acho que o cara, na posição ali de head coach, é ele que tem que ser o suporte emocional da operação. Ele não pode precisar de um suporte externo. Sem entrar no mérito se o reporte é verídico ou não, tá? Eu acho que o técnico do time não pode sair pro túnel depois de uma vitória importante, virar pra torcida adversária e falar, aí, mandei bem, a gente se vê por aí, tendo acabado de perder o Super Bowl justamente pra essa torcida adversária. Então, não é nada que o cara não pode melhorar. Eu acho que dá pra trabalhar. Eu acho que o que vai dizer respeito ao sucesso ou não dos Eagles essa temporada tem muito mais a ver com ser Vic Fangio de coordenador defensivo e Kellen Moore de coordenador ofensivo, no lugar de Sean Desai, depois Matt Patricia na defesa e Brian Johnson no ataque. Eu acho que isso tem chance de fazer muito mais diferença do que se o Sirianni tá brigando, tá deixando de brigar, se o Big Don tá lá ou não. Agora, tá com o alvo também. Se mesmo com essa troca de coordenador, mesmo tendo ido atrás de 2 aí que estavam disputados nessa off-season, o trem não andar, aí pode ser que o problema seja ele, e aí o Howie Roseman
o GM não vai ter muita paciência, né? Provavelmente roda. E aí a solução está em casa, né? A solução está em casa. É só acender o Fangio para treinar head coach e botar quem quiser lá para coordenar a defesa. Eu acho que o Fangio não pega mais essa bucha, não. Acho que ele passou da fase, já teve as oportunidades dele, mas o Moore já foi cotado várias vezes, fez várias entrevistas, só que por conta do desempenho ruim dos Dallas nos playoffs, ele foi vítima também no ciclo anterior, e ano passado nos Chargers nem se fala. Aquele time não deixa ninguém sair feliz para uma próxima oportunidade, não. Você tem que parar em algum outro antes para poder se candidatar novamente. Mas vamos aguardar, vamos ver o que será o futuro aí. A gente falou do Saleh, do Sirianni, com certeza os dois entram com alvos gigantes nas costas, e ainda dentro da divisão, ainda tem o Mike McCarthy também lá em Dallas, na corda bamba, né? E o McCarthy ainda tem o agravante de ter o fantasma do Belichick assombrando ali nos bastidores. Vamos ver quem termina, se um, dois ou se os três terminam empregados ou desempregados essa temporada. Outra tradição de off-season, outra treta gostosa que a gente sempre traz aqui, é o glorioso Report Card, aquela pesquisa que a NFLPA faz com os jogadores para saber sobre as instalações, os staffs, os serviços, as condições de trabalho de cada time da NFL. Com os destaques da edição 2024, o nosso estagiário MM. Bom, essa daqui é para você mandar para o seu amigo sindicalista que gostar de discutir sobre isso, que a Associação de Jogadores faz, né, esse report, fizeram ano passado e fizeram esse último ano, lançaram tem algumas semanas. Em primeiro lugar, por incrível que pareça, o Miami Dolphins teve as melhores notas. A pior nota deles foi em head coach, que eles só tiraram um A. Eles ficaram em 8º lugar de 32, mas o resto tudo eles estão no top 3 de tratamento de família, cafeteria, nutricionista, espaço para treinar, vestiário e tudo mais. E geralmente essas notas dos head coaches às vezes são altas até. Em defesa do meu nerdola, é difícil entender ele mesmo às vezes. Às vezes ele fala e você não consegue compreender que está passando naquela cabeça de um maluco. Mas se você fizer, vai dar certo. Porque assim, 94% só dos jogadores acham que o Mike McDaniel é eficiente com o tempo dele. Estão implicando com a calça capri do menino. É só porque ele usa calça capri. Dá para achar que tem 7 técnicos melhores que eles? Dá, vá lá. Só que em segundo está o Minnesota Vikings, que todo mundo sempre gosta de falar que é uma boa instituição, todo mundo gosta de encher a bola deles. Em terceiro, por incrível que pareça, o Green Bay Packers também, mas não é tão assustador assim, porque você não tem muito o que fazer, né, no seu entorno, igual a gente falou antes. Então você tem que tratar bem a família das pessoas, tem que saber treinar, porque as pessoas estão literalmente ali apenas para jogar futebol americano. E aí a gente vai partir para o seguinte, que é, levando em conta que boas empresas com boas estruturas, elas são melhores, né? Você tem mais sucesso. Você tem uma boa empresa que tem uma boa estrutura para o seu funcionário, ela vai ser melhor. Então, provavelmente, em último lugar, estariam as piores empresas, né? Por exemplo, em 32º dos 32 times, o Washington Commanders, que risível, que ano passado, se eu não me engano, ficou em 32º também, beleza, passou por uma Mas na época ainda nem tinha nome, né, Chicas? Na época o Commanders nem tinha nome quando fizeram a pesquisa, não sabia nem como é que ia chamar o time de Washington. Aí imagina essas paredes tudo mal pintadas, não sabe que aí pinta lá Vamos lembrar que 2 anos atrás o FedEx Field foi o estádio que teve um cano de esgoto de saída, não era de entrada não, tá? Era de esgoto de saída de banheiro que estourou em cima da arquibancada. Esse é o estádio do glorioso time de Washington. Sim, e entre outras bizarrices. Ano passado, esse reporte era muito melhor, porque tinha bizarrices do tipo assim, Jacksonville Jaguars tem que conviver com rato no vestiário. Era um negócio bizarro.
Esse Mas ano. aí você não sabe se é uma metáfora ou se é real. Porque às vezes o rato no vestiário é outra coisa. O Macaulay Hartman que sabe muito disso. E a intenção é justamente essa: é fazer com que as reclamações soem nos front offices, na direção dos times, e eles se movam para não serem constrangidos na próxima pesquisa. Então, o fato das polêmicas, né, do folclore, dessas coisas mais bizarras, irem diminuindo nas respostas, é a grande intenção da NFLPA de prover uma melhor condição de trabalho para os atletas. Vou te contar completamente, é dar pauta para o NFL, etc. E quando a gente está saindo de temporada, não tem nada para poder falar direito e tal, é uma boa pauta para nós. O rato no vestiário, o cano do esgoto que estoura, é isso aí. Isso aqui é nós. Só que desse ano, a única coisa mais bizarra que eu achei foi o fato do Cincinnati Bengals não ter um nutricionista contratado. É assim, você precisa disso para, às vezes, você pega um jogador no draft que precisa de ganhar peso, você precisa ter um nutricionista. E todos os outros times têm um nutricionista, apenas o Bengals não tem. É meio... Logo se vê que o próprio quarterback não é um exemplo lá de menino secão, lá, trincado, a pancinha aparece, várias lesões também em sequência, né, daquelas musculares que a pessoa gosta de curtir mais a vida e tomar seus goró do que se dedicar puramente à creatina e whey. A gente percebe aí que tá faltando alguma pecinha mesmo no Cincinnati Bengals nesse sentido, né? Sim. E só fechando o que eu estava falando de boas empresas, né? Você parar para pensar, beleza, o Washington Commanders 32º realmente é uma franquia disfuncional há algum tempo, desde RG3 não parece ter um futuro nessa franquia, e faz sentido, né, essas franquias ruins estarem mais para baixo nisso. Ou não, porque o penúltimo colocado é o Kansas City Chiefs. Sobretudo, ele só tem uma nota muito alta, que é de head coach. Obviamente, porque o nosso querido Leôncio é brabo. Recebeu a maior nota. O Andy Reid deve ser o concurso, né? Assim, deve ser o índice Andy Reid de satisfação, porque ele é, né, o cara. Sim, e dá treinamento individual e tudo para os jogadores. Só que o que jogou essa nota muito para baixo foi o dono receber uma nota 4.9 dos jogadores, quando considerando que ele está disposto a investir nas dependências do time. E esse time foi campeão. Então, para você ver como que Andy Reid e Patrick Mahomes tem que fazer muita coisa, porque, por exemplo, o Miami Dolphins, o Stephen Ross recebeu um 9.9 de 10. O Clark Hunt porque ele nem mora lá em Miami, ele nem enche o saco, ele só fica lá e aí vai nos jogos. Ele não sabe nem o que está acontecendo no CT. Se bobear, ele ia ser a mesma coisa do cara do Kansas City. Se soubesse onde é que o dinheiro dele está indo, onde é que está estruturando para jogador, que está tratando bem a família e tal, ele ia mandar cortar tudo. Ele ia falar, não, eu não gasto dinheiro com isso aí, não. Eu quero gastar dinheiro com outra coisa e não vai fazer instalação bacana para o pessoal que joga, não. Esses meninos que jogam aí, que eu nem conheço, não pode deixar. Esse menino pode tomar água e comer banana. Não precisa dar nada para eles, não. Agora, você esqueceu, tem um nível aí que a gente não botou. E o índice Taylor Swift? A Taylor Swift qual foi a nota da Taylor Swift nesse... Então, é da temporada. Como o namoro virou oficial só no meio da temporada, talvez eles não perguntaram isso aqui ainda não. Mas... Vou botar o Swift Charm aí. Sim. Agora talvez o Clark Hunt vai fazer alguma coisa para trazer a loirinha e deixar ela em boas acomodações. De repente uma ala Taylor Swift, né? Vai virar a ala das famílias lá. Como é que é o nome daquela associação lá, Tico, das namoradas? Aí é com o Magal hoje teve uma emergência também. Semana passada você teve a emergência LT. Essa semana o Magal teve a emergência PJ.
né? Tá todo mundo cheio de emergência. Mas ele lembra, porque tem uma sigla, né? Que são as namoradas e esposas. Tem a sigla lá da União. Tem que fazer a ala para elas agora. As cônjuges. Tem as cônjuges lá, elas são unidas. E só levando uma última coisa aqui que eu queria falar, é que, para surpresa de absolutamente ninguém, o head coach que foi pior avaliado foi Josh McDaniels, com apenas 39% dos jogadores achando que ele é eficiente no tempo dele, e ele foi o pior ranqueado como disposto a ouvir o vestiário, o que não é novidade para ninguém, já faz uns 15 anos. 15 anos, exatamente. Deve estar fazendo por aí que ele assumiu o Broncos naquela fase. Eu acho que é uma mudança de mentalidade geral que essa pesquisa mostra, porque muitas organizações, desde o dono, passando pelo head coach, tem aquela cultura do old school, né? Porque aqui a gente é brabo, aqui a gente é machão, a gente não preocupa com firula, isso aí é perfumaria, a gente quer resultado, o negócio é campo, é treino, e a gente sabe que na realidade isso não condiz com o dinheiro que esses caras ganham, com a estrutura e com o conforto que eles podem proporcionar. Eu acho que a pesquisa é importante nesse sentido, e a tendência é que tudo vá melhorando conforme for apontado. O Clark Hunt, ele teve que dar uma semana, eu acho, 2 semanas depois do Super Bowl, que ele levantou o troféu lá em Las Vegas, ele estava tendo que dar explicação por que dele ser tão mal avaliado, por que o Chiefs está tão mal avaliado, por quê, o que justifica, né, se os jogadores estão fazendo a parte deles, eles estão entregando, por que o dono não vai entregar também, não vai, né, colaborar? Então eu acho que isso é válido, é importante, vamos aguardar as próximas aí dos próximos anos. Mas você duvida que se começar a tratar bem as famílias agora, tiver uma coisa, vai falar que é por causa da Taylor Swift? Já que você falou nela, não, daqui a pouco, bora de TD ou Fumble. Acertou a miserável. A Swift Mania continua firme e forte com tudo. Não tem jeito, mesmo nas férias, a loirinha continua sendo assunto e motivando uma galera a querer saber mais sobre a NFL, mesmo na off-season, mesmo sem jogos. Olha a última foi a seguinte. Em entrevista lá durante a semana do Combine, o Andy Reid disse que a estratégia da Taylor Swift para conquistar os amigos de time do seu amado Travis Kelce foi presenteá-los com os chamados Pop-Tarts, biscoitinhos açucarados teoricamente produzidos pelas próprias mãos da diva, por ela mesma. Acredite se quiser, tá? E o Andy Reid ainda reclamou que ela levou só para os OLs, só para os caras da linha ofensiva, que ele não ganhou nem dela e, obviamente, não ia ganhar de nenhum dos offensive linemen, porque eles não são de dividir alimento, né? Então, a maior estrela pop mundial tentar se enturmar cozinhando para os offensive linemen do time. É TD ou Fumble? Cara, é um TDzaço, sabe por quê? Porque para você conquistar o OL e você der comida para ele, você ganhou um defensor para o resto da vida. E mais, né? Eles protegem ali o principal articulador do time, que é o Mahomes, mas eles também ajudam quando o Travis Kelce vai sair para fazer um bloqueio. De repente o OL pode dar uma mão, pode ir lá ajudar o namorado dela a não ficar tomar tanta pancada das defesas. Então, realmente é fantástico. Eu até compartilhei isso com o Ticas e com o Magal essa semana. A camisa do Travis Kelce virou o uniforme oficial dos papais e namorados que vão aos shows da Taylor Swift para mostrar que são homens héteros. E aí a galera oficialmente invadiu os concertos da Taylor Swift pelos Estados Unidos inteiro com a camisa do Travis Kelce. E aí é a loirinha unindo famílias. Essa união entre a Taylor Swift e o Kansas City Chiefs foi algo que está além do planejado. E ela querer se inteirar do time assim é bacana, porque a gente sabe que isso vai durar bem mais tempo. Eu só acho engraçado esse papinho de que ela fez, né? Você imagina ela do tipo assim, nossa, eram 4 ovos, cara. Eu botei 3 só aqui. Vou ter que pegar meu jatinho e... acreditar. Vou pegar meu jatinho aqui e ali comprar
Um açúcar que acabou. Faça-me um favor, né, gente? Ó, pra mim é TD. Independente dela ter produzido com as próprias mães ou não, tem coisa mais gostosa do que você ganhar um biscoitinho, qualquer guloseima inesperada no dia do trabalho, no dia do serviço, ainda mais pro OL. Os caras comem pra caramba. Você ter a boca adoçada ali inesperadamente, e aí você vê a maior estrela pop mundial carregando a caixinha de biscoito. Quem assistiu Ted Lasso? Ted Lasso tinha essa política, chegava todo dia no trabalho, lá na sala da chefona, biscoitinho pra chefona. Tudo bem, quando é todo dia, não tem o fator surpresa, né? Não é tão legal. Mas independente dela ter feito ou não, tem desaço, pô. Nada melhor do que você ganhar aí um biscoitinho, uma guloseima qualquer, inesperadamente no seu dia de trabalho. Tenho gostado da Lourinha mesmo. Tedesaço, mais um pra ela, né? Tá invicta aqui no TD Fama até agora. Recentemente, o Leno Dickerson se tornou o guarde mais bem pago da liga, ao renovar na sua off-season com os Eagles por 4 anos e um total que pode ir até 87 milhões de dólares do contrato. Na coletiva, após assinar esse contrato, ele disse que a sua primeira aquisição seria um novo cortador de grama. Consciência financeira ou apenas pão-durice, TD ou fumble? Pô, eu acho que é TD, porque às vezes não é nem consciência financeira ou apenas pão durice, às vezes é só um cara simples, que tem um gosto peculiar, que, pô, o sonho da vida dele é ter um cortador de grama maneiro, porque sempre foi isso que ele quis quando criança. Tá tudo certo, gente. Olha, eu vou dar TD, Ticas, por 2 motivos. O primeiro são prioridades. Às vezes você está necessitando de um cortador de grama. Às vezes estragou, por exemplo, sua máquina de lavar e o que você tem que comprar aqui naquele momento é a máquina de lavar. No caso, aqui em casa agora está estragada, é por isso que eu estou citando a máquina de lavar, que é uma necessidade. Eu preciso de alguma manutenção ou comprar uma máquina nova. Mas o segundo existe um cenário nos Estados Unidos, e eu aposto que é esse cortador de grama que o cara vai comprar, que são as corridas de cortadores de grama, que eles envenenam os cortadores de grama, colocam motores super potentes naquela parada e saem correndo em cima daquele negócio que bate carro aí. O Fiat 147 não pega esse cortador de grama fácil, não. Então, eu acredito que eles estavam falando deste tipo de cortador de grama, mas seja por necessidade ou por esse cortador de grama tunado, é TD. Vou de TD também. Eu tive a curiosidade, né? Porque o pessoal de casa pode não saber, mas o pauteiro, ele me entrega em primeira mão a pauta, né? Antes de entregar para os demais integrantes desse podcast, a pauta vem em primeira mão para mim. E aí eu fui lá, eu tive trabalho de pesquisar. E, cara, ele é um guarde. Ele é um dos maiores guardas da liga também, de tamanho. Ele sentadinho no cortador de grama, porque não é esse cortador que você vai arrastando não, tá, gente? É igual o Ali falou, é um desse que aposta corrida. É um caial de um carro, é maior do que meu carro cortador, não tô exagerando. Ele, que é um guarde desse tamanho todo, ele fica pequeno no banquinho. E além de ter ele no brinquedo novo lá, tem uma estimativa aí de custo, né, de 15, 16 mil dólares, esse modelo de cortador de grama. Tudo bem, não é barato, mas para um cara que vai ganhar aí 87 milhões nos próximos 4 anos também não é caro. Mas aí tem uma imagem aérea do gramado em frente à casa dele. E ele gosta de fazer as faixas na grama, né, cores diferentes, cada faixa ele corta num sentido. Pô, tem desastre. Não tem a ver com... exatamente. Não tem a ver com pão-durice ou não. É o hobby do cara. O cara é guarde na NFL e o hobby dele é cortar grama. Cara, sensacional. Tem desastre. E outra, é o jardim zen dele, né? É o jardim zen dele. Cada um tem a sua terapia. Aquele que a gente tem em casa da areinha, que você mexe aqui, ó, vou até pegar aqui. Pra vocês verem. Ó. Esse aqui, ó, você fica mexendo aqui para poder dar aquela aliviada na cabeça. O cara faz com um cortador gigantesco e gramado. É proporcional ao tamanho do cara, né? E, além disso, o algoritmo de rede social às vezes é ruim, às vezes é bom, né? Eu não sei por que nos meus recomendados apareceu um cara que tem uma empresa de cortar grama e aí ele bate em casas abandonadas e ele se oferece para cortar a grama. Cara, não tem nada mais relaxante do que você ver aquele vídeo acelerado do cara trabalhando o dia inteiro e o antes e depois de cada... Maravilhoso. Eu não gosto, tá, de cortar grama. Nas poucas oportunidades que tive, achei chato, perigoso.
o barulho é ruim, né? E pinica, aquelas graminhas na canela pinica, mas ficar assistindo sentadinho aqui, ó, confortável. No meu apartamento, que não tem um pedacinho de grama, vai ficar assistindo a galera cortar grama, me amarro, ter desastre pro Nenê Dixon. Como pessoa crescida na roça, usar aquelas roçadeiras que você fica segurando com as duas mãos assim, ó, até que é legal, só que pinica a mão também. Essa aí também já arrancou muito tampa de dedo, tá? E ó, e mais um da editoria Mão de Vaca. Jim Harbaugh, contratação mais badalada entre os head coaches aí do último ciclo. Já chegou, com certeza, eles não divulgam os números absolutos, mas com certeza já chegou sendo um dos técnicos mais bem pagos aí, um dos maiores salários entre os head coaches da NFL. Mesmo assim, antes dele se mudar, em definitivo lá de Michigan, ele decidiu reduzir os pacotes da mudança, organizando uma garage sale, famoso brechó de garagem. E não satisfeito, quando ele chegou em Los Angeles, ao invés de ele se hospedar num hotel 5 estrelas ou num Airbnb topzera, enquanto ele procurava a sua residência definitiva, ele optou por alugar um motorhome, um daqueles trailerzinho com caçamba todo montadinho, que aí ele mataria 2 coelhos com uma cajadada só, o coelho da moradia e o coelho do deslocamento, do transporte. Pegou o motorhome e ficou morando ali no estacionamento próximo, no lote próximo do CT dos Chargers. E aí, no caso de Harbaugh, é muquiranice ao extremo ou é só estilo de vida? TD ou fumble? Olha, eu até podia dar TD pelo garage sale, porque eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Você está se mudando de cidade, você não tem plano de voltar, você vende as coisas e depois compra de novo. Você vai proporcionar pessoas que não teriam acesso àqueles bens superfaturados. De repente aí uma pessoa compra algo seu, você tem que reutilizar, né? Vamos reciclar, parar de botar lixo no planeta. Mas a sequência é muito ruim, porque o motorhome faz sentido para o Gardner Minshew morar na estacionamento da academia, porque ele aí fica focado ali e tal, porque ele precisa. Ele não é um quarterback fantástico e uma mente brilhante, ele tem que usar o corpo dele para poder ganhar a vaga dele no time. O Jim Harbaugh já está com a vaga garantida. Ele podia alugar uma mansão em Los Angeles. Ele foi para Los Angeles, ele não foi para Green Bay, ele não foi para Baltimore, que não vai ter nada para fazer fora do CT. E daqui a pouco ele tem compromissos, se tiver sucesso com o Chargers, que vão muito além de ir do CT para casa e de casa para o CT, porque, de novo, é Los Angeles. Então, acho que isso é meio bem firula. Eu adoraria ter um motorhome, mas eu não sou um dos melhores técnicos e mais bem pagos da NFL. Então, eu acho que é fumble. Assim, já temos um candidato a ter uma nota baixa no report do ano que vem, né? Porque que negócio esquisito. Lembrando que ele era um dos 10 funcionários públicos mais bem pagos dos Estados Unidos, porque técnico de futebol americano de universidade é a universidade que é paga com dinheiro público, e no caso a pessoa o Nick Saban até outro dia recebia 12 milhões do Estado, o que é um pouco absurdo, né? Mas para mim é famoso, porque você pode ter conforto, cara. Só vai ser TD para mim se ele virar e falar assim, não, eu sou doido para fazer uma viagem de Michigan até a Califórnia com a minha família no motorhome, passar por esse Estados Unidos inteiro, aí eu vou achar bonitinho. Senão, é apenas esquisito. Aí chega lá, vende motorhome e aluga uma mansão, né? Ele falou, inclusive, na saída lá da reunião de Orlando, que ele só ficou nessa enquanto a família dele estava para se mudar. Agora eles vão alugar uma casa direitinho, ele vai ter que largar o motorhome, mas que ele gosta do estilo de vida. Se eu dei TD pro Landry Dixon lá, por conta do estilo de vida do carrinho cortador de grama, eu tenho que dar TD pro de Harbaugh também, tem que ser coerente. Não tem a ver com quanto ele tem na conta bancária, não tem a ver com a falta de conforto ou não, ele não tá nem aí para isso, é um cara que só tá focado em trabalhar, então para que eu vou me preocupar em um carro para eu me deslocar e ter que gastar mais tempo e uma casa diferente eu vou ter que alugar provisoriamente ou um hotel até minha família vir para cá? Não, pega o motorhome e já resolve isso aí, é menos tempo que eu vou gastar no meu dia a dia.
Então vou dar TD. Eu gosto das esquisitices, eu aprovo. Eu acho que, assim, quem é filho e jogador dele deve sofrer mais. Eu, que não tenho nada a ver com isso, TDzaço. Só folclore, mais pauta aqui pro NFL, etc. TDzaço. Senhores, estamos conversados. Agora você volta pro banco, mas continue aquecido, porque escreveu no Leu, tá precisando vir, né? Uma boa semana para você, querido. Uma boa semana para todo mundo aí e que o bem vença, ou seja, que o Flamengo perca hoje. Valeu! Muita gente foi demitido por menos aí na podosfera nacional, tá? Wally, melhoras aí, bora ver o nosso Mengudo? Bora ver esse jogo aqui e acho que a galera gostaria de saber que o Imperadores estreou com vitória no Campeonato Mineiro, 14-0 para cima do Tigres lá em Ipatinga. Deu repórter. Não, olha só, ele se ausenta e não ouve o podcast que a gente deu. E agora tem a sequência. Não, calma, eu vou complementar a informação, porque a nossa audiência é rotativa, você sabe disso. É verdade. Às vezes a pessoa não escutou ainda o episódio anterior e está pegando esse trecho. Dia 7, domingo agora, tem a estreia em casa contra o Inconfidentes aqui na UFJF, a partir das 10 horas da manhã. Então a galera está toda convidada para comparecer lá ao campo da UFJF. Procurem os ingressos com os jogadores, R$10, tranquilo. E esse você já joga, não? Não, esse eu não jogo ainda, estou voltando da dengue, né? A dengue. Ainda não estou liberado pelo departamento médico. Amanhã farei uma última revisão aqui na lataria, que vai dar ruim, porque já que eu rodei sem óleo há muito tempo, né, com pneu bucho, mas pelo menos vai me liberar para poder voltar às atividades físicas. Roger Chinelinho, na época do Fluminense, usou muito essa de voltando da dengue também. Dengue de 3 meses, tá? No mais, quem quiser continuar esse papo durante a semana, apoia.se/NFL, etc. Entre no grupo NFL, etc. Diretoria, faça parte desse nosso tititi, dessas nossas fofoquinhas no decorrer da semana. Se não entrar, já sabe, semana que vem, terça-feira, 19 horas, estaremos de volta. Um abraço e valeu! Beijo!